de bem-estar. Você sabia que envelhecer com saúde significa, sim, cuidar do corpo e também da nossa mente? E ó, todas as fases da vida tem um médico que vai ajudar a gente. Pois é, que vai ajudar a gente nesse processo. E eu vou te falar, eu acho que deve ser muito estranho, porque parece que dá uma virada de chave. Do nada a gente fica velho, ou o nosso corpo fica velho. Você consegue entender isso? Eu também não. E é por isso que ela está aqui, a doutora Bruna Nicolau, por favor, na mesma paleta. Tudo bem, obrigada, Kelly. doutora, por ter vindo. Muito obrigada pelo convite. Sentar? Imagina, eu que agradeço. Ainda mais hoje no programa que a gente está falando de saúde, de bem-estar. E nada melhor do que você envelhecer com aquela bolsinha com menos remédio possível, não é? É verdade. Porque ao longo dos anos, gente, é só remedinho que a gente vai acumulando. Adquirindo, Adquirindo. Né? E vem daqui, vem daqui, vem dali. É verdade. Ah, mas é tão bom você envelhecer sem remedinho, né? É verdade. É sim. Eu falo que um dos problemas hoje, realmente, do idoso é a polifarmácia. Porque o idoso, ele acaba exatamente acontecendo isso. Vai no cardiologista, vai no endocrinologista, vai no pneumologista e vai adquirindo essa quantidade de remédios, né? E não é segredo para ninguém que o idoso, a gente está chegando aí, né? 2050, 30% da população vai ser idosa. Então, realmente, a gente precisa se preocupar com isso. Né? E é a gente mesmo, tá? Porque se Deus quiser, vai ser a gente que vai chegar. A doutora é um pouquinho mais nova, eu acho que eu vou chegar primeira do que ela. Lá, né? 2050 eu vou estar com um pouquinho mais velhinha do que ela. Mas eu quero chegar lá sendo o terror do SUS. Entendeu? Eu quero que o SUS olhe pra mim, se tiver até lá, fala, meu Deus do céu, o que essa mulher com tanta energia tá fazendo aqui? Mas como que a gente pode ter isso? Porque, querendo ou não, a gente tem que começar quando a cuidar, né? Essa é uma pergunta muito frequente, né? Quando eu procuro um geriatra, quando eu procuro um médico com atuação na geriatria, e assim, não tem uma idade específica, 60 anos mais, né? A gente fala que hoje envelhecer com qualidade de vida é o que todo mundo quer. Claro. Então, de 40 a 50 anos, já tem muitas pessoas buscando esse atendimento. E eu falo o porquê é importante, né? A gente estava falando da polifarmácia. O que é a polifarmácia? Tomar mais de 4 remédios por dia. E hoje, isso é super comum. Eu acho que sim, né? Fora os remedinhos que você toma pra dor de cabeça aí, que não precisa nem contar. Então, exatamente por isso. O remédio, ele interage. Um remédio interage com o outro. Então, essa é a importância de procurar um médico que consegue gerenciar todos esses remédios. Então, consegue gerenciar o atendimento do cardio, do pneumo, do nefro. Então, consegue gerenciar todas essas medicações e ver o que realmente elas estão interagindo. E uma outra coisa que acontece muito é o que a gente chama de cascata iatrogênica. Parece algo bem complicado, né, esse nome aí, mas eu vou explicar o que acontece. O idoso, ele acaba procurando, por exemplo, o cardiologista. Tá. E aí ele toma um remédio para pressão. Esse remédio para pressão pode dar um efeito colateral, que às vezes o médico acaba ali nem falando, né? O efeito colateral desse remédio é inchaço, por exemplo, edema, inchaço nos pés. E aí a pessoa acha que está com outro problema de saúde e vai no vascular. No vascular, o médico olha e fala, nossa, inchaço, realmente, vamos passar um remédio? Vai lá dar um remédio para inchaço, mas esse inchaço era um remédio. Era um efeito colateral. Aí passa esse remédio do inchaço, aí esse remédio dá uma dor abdominal. Aí gera. Então, aí vai no gastro. Aí vai no gastro. E aí gera Tudo que é verdade. E gera essa cascata de erros que, na verdade, só retirando esse remédio, a gente poderia evitar todo esse bolo, né? E a gente está falando que é do médico geriátrica, né? E o geriatra, vamos dizer que é uma especialidade nova, não é, Bruna? Antigamente já existia, né? Mas assim, quem ia no geriatra? Pacientes com 85, 82. Hoje, com esse envelhecimento mais ativo, as pessoas mais novas estão buscando atendimento. Então, hoje eu tenho paciente de 35 anos que quer uma longevidade, uma qualidade de vida, um envelhecimento mais saudável e acaba fazendo a prevenção. E é por isso que a gente tem... Coloca o nosso telefone, tá na tela já, né? Se você quiser mandar pergunta, já manda aí. Sabe por quê? Porque geriatra, gente, não cuida só de velho. Isso é um mito, é um estigma que a pessoa tem. E eu falo por quê. O meu marido tá com 55, vai fazer 55 anos agora. E ele começou a ter vários problemas, e teve um amigo nosso, o Kleber, que falou, eu vou no geriatra.
Quando ele falou isso, o meu marido ficou abismado. Como assim? Você vai no geriatra com 50 anos? Aí ele falou, mas o geriatra me ajudou a resolver o meu problema. E ele foi, né? Com muito custo, mas foi. E também resolveu o problema dele. Então, geriatra não é médico para velho. A gente tem que parar de pensar assim, não é, Bruna? É verdade. A gente tem que realmente fazer hoje como a gente quer envelhecer lá. Porque o que todo mundo quer? Independência e autonomia. É o que todo mundo quer chegar nos 90 anos. Sem depender de ninguém. Sem depender, fazer uma compra no mercado, na farmácia, pagar as contas, ir até a praça, cuidar dos netos. Então, para isso, a gente precisa pensar um pouquinho antes, né? Ali nos 30, 35, quais doenças a sua família tem? São doenças cardiovasculares, diabetes. Então, vamos começar a prevenção para a gente realmente chegar na velhice com essa autonomia, com essa independência que todo mundo quer. E aí, quando chega o seu pacientinho lá, vamos usar o paciente de 35 que eu adorei. E aí você vê que no histórico dele lá o pai tem hipertensão. Não, vamos dizer que o paizinho dele já operou do coração, né? A mãezinha dele tem uma diabetes, enfim. Como é que você estuda? Porque daí você vai estudar todo o caso da família, né? E como é que você começa a prevenir esse paciente de 35 anos? Então, a gente sempre pede vários exames de sangue, né? Se necessário, alguns exames de imagem também, para a gente tentar identificar esse padrão, se ele já tem algum padrão ali, uma glicemia um pouco mais alta, se já tem diabetes ou não. E aí a gente começa. Na verdade, assim, eu gostaria de dar a mágica e uma pílula, né? Mas não existe. Então, assim, o que a gente tem de estudo realmente, que faz realmente, que muda a vida da pessoa, é exercício físico. A gente ouve muito, né? Mas realmente, por que acontece? O idoso, ele começa a perder músculo. Então, começa a ficar mais magrinho na perna, mais magrinho no braço, começa a perder força muscular, até peso. E aí, que começa a ficar mais acamado, fica mais restrito em uma cadeira. Qualquer queda machuca. Qualquer queda quebra, vai para UTI por conta de uma fratura. Então, assim, o exercício físico, desde o início da vida ali, jovem, realmente faz diferença. E aí, a doutora já falando esse esquema, perdão da palavra, esse esquema, né? Ai, gente, eu penso que eu tô na minha casa, tá? Falando com relação ao exercício físico, me veio uma outra situação, porque agora, fora o ovo, a moda é tal da creatina, né? E realmente ajuda a creatina para quem quer começar, para dar um up? A gente realmente tem estudos hoje, porque assim, muita coisa hoje tá sendo falada, né? Mas a creatina em si, já existem estudos mostrando o benefício dela. Mas quem se beneficia mais da creatina? Quem pratica exercício. Se você dá para um paciente que não pratica o exercício, não adianta nada. Ele não vai fazer tanto efeito. Então, assim, a creatina, ela já tem estudos mais antigos, mas agora a gente já tem comprovação de colocar ela como um suplemento, né? Não em todos os casos, mas a gente tem comprovação. Ô, Zaninelli, tá chegando pergunta aqui, mas não vou mentir pra você, não. A minha idade não tá deixando eu enxergar e meu óculos tá lá. Você consegue abrir aí? Então faz o seguinte, ó. Enquanto você vai pegando lá, eu vou falando aqui. Tá. Ó, vou dar uma esticada no braço, tá? Ó, por favor, quando eu te mandar... O senhor está muito obrigado, seu Adão. Ó, eu tive AVC com 43 anos. Novo, né? Novo. Ele também, se tivesse passado, talvez, por um geriatra, teria ajudado. Porque o AVC antes, né? Ele pode ser silencioso. Então, assim, um colesterol alto, um histórico familiar. Então, ele pode ser silencioso e, subitamente, do nada, acontece, né, o problema, em alguns casos. Então, sim, a gente pode fazer prevenção. Ó, a Michele falou o seguinte: olá, meu nome é Michele. A gente escuta muito sobre demência na terceira idade. Como prevenir? O que causa? É normal da idade? Isso é uma coisa, assim, gente, muito legal da gente conversar. Por quê? As pessoas, elas têm um mito de que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai esquecendo. É normal, é o que as pessoas falam. Ah, não, mas já tenho 85 anos, é normal, tá um pouco esquecido. Gente, não é normal. Esse negócio de demência senil não existe. Isso lá no passado da medicina realmente era um diagnóstico, né? Hoje a gente já não tem mais esse diagnóstico. Não é normal esquecer, não é da idade esquecer. Então, se tem apresentado sintomas como falas repetitivas, esquecer nome de parentes muito próximos ou compromissos do dia a dia, sim, a gente precisa buscar
atendimento médico, porque isso não é normal. Isso pode ser, sim, um indício aí inicial das demências, das síndromes demenciais. E eu vou te falar que geralmente a gente não percebe isso, tá? Quem percebe é o outro. Então, se alguém falar pra você isso, não vai levar a mal, não. Fica com a anteninha e começa a observar, né? Boa. Tem mais pergunta aqui, ó. Pilates é bom para o idoso? Deixa eu ver quem que tá perguntando. Ai, não tem o nominho aqui, fé e tudo mais. Tá escrito aqui. Pilates. Pilates. Vamos lá, sobre exercício físico. O Pilates é ótimo, gente. Eu faço Pilates. Então, assim, eu sou muito adepta ao Pilates. Rapaz, vou te falar, o tal do Pilates é pior que musculação. Tá? O que acontece? A gente não pode só deixar que aquele Pilates seja muito só alongamento, só uma coisa leve. Agora, o Pilates que eu tô acostumada, realmente tem ganho de massa muscular. E isso que a gente precisa, de exercício físico resistido. O que é isso? Que realmente trabalha a musculatura e não só o alongamento. Entendi. Então, se o Pilates que você tem feito tá pegando, você sai suado. Você tá cansando. Tá cansando, fica com um pouquinho de dor muscular. Então, isso faz sentido, Agora, ótimo. se você não tá cansando, amiga, pode dar fala pro tua professora de Pilates, dá uma injetadinha de força aí, tá? É verdade. Porque uma vez eu fiz Pilates, uma vez só. Meu Deus do céu. Gente, me falaram que Pilates é fácil. Aqui, ó, não é fácil não, tá? Não. Ó, meu nome é Jéssica, meu avô tem 86 anos e tá com inchaço nas pernas. Já fomos em médicos, cardiologista, urologista, porque falam que é o coração, falaram que é a próstata, faz tratamento, só que não é coração, os exames já deu tudo certo, enfim. Que é por causa do calor? Será que é mesmo? Poderia nos aconselhar em algo? Obrigada. Quem tá mandando é a Jéssica. Oi, Jéssica. Então, na verdade, como eu falei, o inchaço, primeiro a gente tem que ver como ele é. Se ele, quando a gente aperta, ele faz uma depressão na pele. Se ele não faz essa depressão, então tem vários tipos de edema. Na verdade, a gente precisaria avaliar. Mas como eu falei, alguns remédios, como efeito colateral do próprio remédio, faz esse edema, né? Faz esse inchaço. Então, a gente precisa avaliar também os remédios que ele já toma para o coração, né? Que ele vai em alguns médicos, já faz alguns tratamentos. Então, a gente precisa avaliar esses efeitos colaterais, porque pode sim ser um efeito colateral de alguma medicação. Eu acho, Jéssica, que você tem que arrumar um especialista, um geriatra, que cuida, né? E dar uma olhadinha, fazer perdão a palavra, um catadão com o seu avô, né? Ver todos os remédios que ele toma, o que não toma, para ver o que está acontecendo. Às vezes pode ser um medicamento, mas às vezes não. A Clarice de Maringá. Qual melhor para as mulheres de 55 anos? Deve ser exercício. Hidroginástica é bom para começar? Quais as melhores atividades? Como eu falei, as atividades, a gente tem estudo hoje falando sobre atividade física resistida. O que é isso? Infelizmente, ou felizmente, para quem gosta, a musculação, né? Então, são exercícios que trabalham a musculatura. Então, tanto a musculação de academia mesmo, ou até aqueles exercícios de faixa elástica, sabe? Funcional, com elástico. Sei. Então, esses também são muito indicados. Agora, sim, antigamente falava, o idoso precisa de um exercício mais leve. Hoje, a gente não acha mais isso. Hoje, né, não sou eu, mas os estudos mostram que o idoso precisa de exercício físico mais forte. Gente, né, vai virar tudo idoso marombinho. Claro, né? Sempre com um profissional ali, né? Junto. Sim. Mas, realmente... imagina a gente chegar em 2050, todos marombinha. O SUS vai ficar louco, gente. Tem outra pergunta muito bacana que o Marcos mandou aqui pra gente. Meu nome é Marcos. Meu pai tem caído muito em casa ultimamente. O que a gente pode fazer? É impossível ter alguém perto todo o tempo. Marquinhos, qual que é a idade do seu pai? Já vai respondendo aí pra gente. O que acontece também? Quedas, né? Porque assim, a gente vê um iceberg. Quando a gente tá no navio, a gente vê só a pontinha. Mas, na verdade, a queda significa algo mais... A gente tem que olhar o profundo. O que tá debaixo do mar? Pode ser um Parkinson, pode ser uma sarcopenia, que é essa perda de massa muscular mais intensa. Então, tem muitas doenças que começam com quedas. Então, a queda também não é normal. Ficar idoso e cair não é normal. Então, a gente precisa avaliar. Olha só, gente. Então, Marquinhos tem que levar ele no médico também, tá, queridinho? Deixa eu ver aqui, ó. Oi, eu sou costureira e minhas pernas... deixa eu ver o nome dela aqui, porque eu adoro as costureiras que fica assistindo a gente. É a Edna, mandou até foto. Oi, eu sou costureira e minhas pernas estão inchando muito. É a Edna de São Manuel do Paraná. Ela tem 51 anos. Ô, Edna, você faz exercício? Realmente assim, como eu falei, o inchaço a gente chama de edema, né?
Ele tem várias causas, mas uma das maiores causas do edema é a doença de veia, né? Então, varizes. Então, tem que procurar o médico vascular para fazer os exames necessários para a gente poder avaliar e ver realmente o que está acontecendo. Ó, a Edna não faz exercício físico. Faz? Não. Não faz. Ô, Edna, você tem que pelo menos começar com uma caminhadinha. Entendeu? Vai ver as florzinhas do lado de fora, vai andar na vizinhança. Aí depois se você entra numa atividade um pouquinho mais forte, tá bom? Tem que ganhar massa. E diminui o sal da comida. Pode ser também, né? Sal. O sal, é sempre bom a gente, tudo moderado, né? Nada muito sal, açúcar, equilíbrio, tá? Ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o nome da... Ai, perdão, gente, eu não tenho meu óculos colando coisa. Também não tem nome aqui, mas depois eu passo pra você o contato da doutora, tá? Tá perguntando se você atende pra algum plano de saúde, mas depois a doutora responde, fica tranquilo. Ó, ela falou que sim, já. Tá? Deixa eu ver se tem mais aqui. Boa tarde. A creatina engorda, retém líquido? O que acontece? A creatina, ela faz com que o músculo fique mais inchado, vamos colocar. Então, não é que engorda, é que nesse primeiro momento o músculo ele vai puxar água. Então, realmente pode ter um ganho, mas não é de peso, não é gordura, não é que engorda, né? Que é líquido. Dá mais, porque vai realmente fazer esse edema ali no músculo. Ó, Alzheimer tem o quê, Zane? Abre pra mim, pode abrir o ponto aí, por favor. Gostaria de... Se o Alzheimer tem idade para início e quais os primeiros sintomas? A Nilza de Maringá. Legal. Existe o Alzheimer de início precoce, que é antes dos 65 anos, mas é mais atípico. Isso não é tão comum. O comum realmente é um pouquinho mais avançada a idade, os inícios dos sintomas. E como eu falei, falas repetitivas. Então, à tarde, na mesma tarde, a pessoa fica falando, contar a mesma história 2, 3, 4 vezes, isso pode ser um sintoma inicial. Mudança de comportamento. Então, aquela pessoa, ela era mais quietinha e agora ela mudou o comportamento. Ela tá fala mais, tá mais agitada. A gente tem essa mudança de comportamento também. Uma coisa muito importante, observar se essa pessoa tem feito o que ela fazia antes. Por exemplo, ela pagava a conta, ela cozinhava, ela fazia coisa do dia a dia. Hoje, ela perdeu isso, perdeu funcionalidade. Ela tá fazendo, não consegue mais ir pagar uma conta, não consegue mais cuidar das finanças, coisas que ela fazia. Isso é muito importante, a gente avaliar se teve essa diminuição da funcionalidade. E lembrando mais uma vez que a mesma coisa que eu falei agora há pouco, que eu vou ser repetitiva. Geralmente, a gente não percebe isso. E quem percebe é o outro. É muito interessante, porque normalmente o paciente chega na consulta, ele não lembra que é esquecido. Então, quem tem que ficar alerta? Os familiares. Então, o neto, o filho. E ter o jeitinho pra falar também, que geralmente essa pessoa não vai aceitar. Não aceita, realmente é mais relutante, fala que não, que tá enganado. Porque realmente ela não consegue perceber essa alteração. Então, por isso que você precisa ajudá-la a buscar ajuda. Ó, tem muitas perguntas chegando aqui. Se a doutora não tiver consulta, eu vou passar para ela responder para vocês, tá? Mas tem uma outra aqui que eu achei muito importante, Walter, e eu acho que realmente não atende, que é um erro do nosso SUS, tá? Mas tomara que a gente corrija isso. A geriatria não é atendida pelo SUS, né? Tem. Tem, gente, eu achei que não tinha. Em Maringá, se eu não me engano, tem sim. Na época da faculdade, a gente tinha esse serviço. Que legal! É um serviço um pouco mais restrito, mais demorado, né? Porque a gente não tem tantos profissionais, mas existe sim o ambulatório de geriatria. Bacana, eu achei que não tinha. Olha só. Então, estamos de parabéns. Desculpa, SUS. Foi mal.